Entender a Bíblia para pregar é algo essencial que todo pregador iniciante precisa aprender. Eu conheço as suas dificuldades como alguém que está iniciando no ministério, porque eu também, quando comecei a pregar a palavra de Deus, tinha muita dificuldade em interpretar a Bíblia corretamente, em entender textos bíblicos para montar uma pregação. Mas fica tranquilo, porque aqui neste vídeo eu vou te passar 3 dicas poderosas. Eu vou te passar 3 orientações que vão te ajudar a entender textos bíblicos para montar uma pregação. Mas você precisa, preste bem atenção, ficar comigo até o final desse vídeo, para que você aprenda principalmente a terceira dica, a terceira consideração, porque até hoje me abençoa e me ajuda a entender a palavra de Deus para pregar. Bora lá então? Em primeiro lugar, comece com oração. Pastor Thales, mas isso é muito óbvio. Eu pensei que você viria com uma dica mais atual, uma dica diferente que eu não conhecesse. Eu sei que para você isso pode parecer básico demais ou até repetitivo, mas infelizmente muitos pregadores iniciantes, quando eles estão no seu escritório, na sua mesa de estudo para estudar a palavra de Deus, eles se esquecem de começar com oração. E nós precisamos lembrar que a palavra de Deus ela é um livro espiritual. E Paulo nos ensinou que a palavra de Deus, sendo espiritual, só pode ser compreendida e discernida espiritualmente. Que o homem carnal não compreende as coisas do Espírito de Deus. Olha, e vai por mim, se você começar com oração, se antes de você se assentar para estudar, abrir a Bíblia para estudar, você dedicar alguns minutos em oração a Deus pedindo entendimento a Ele, com toda certeza, o seu entendimento, o seu potencial de compreensão da Bíblia vai ser grandemente aumentado e você entenderá textos que outrora você não entendia. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Hoje eu estava estudando a carta de 2 Timóteo. Eu estou lendo um comentário bíblico a respeito desta carta, porque eu estou escrevendo o meu novo livro e eu estou buscando subsídios para o meu livro, então eu estava lendo um comentário sobre 2 Timóteo. Enfim, mas uma coisa que me chamou muita atenção é quando o comentarista ele mencionou 2 Timóteo 2, versículo 7, quando Paulo fala assim para Timóteo: considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Eu já li esse versículo várias vezes e nunca parei para perceber que o que Paulo está dizendo aqui são as duas facetas da compreensão da palavra de Deus, do entendimento bíblico, a responsabilidade humana e a responsabilidade divina. Quais são? Vamos lá. A responsabilidade humana, considera o que digo. Em outras versões, medita no que estou te dizendo. É nossa responsabilidade meditar na palavra de Deus, é nossa responsabilidade nos empenharmos em crescer no entendimento da palavra de Deus, mas não vem apenas assim o entendimento bíblico. Aí ele fala assim: porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Ao mesmo tempo que nós meditamos na palavra de Deus, nós também oramos para que o Senhor nos dê entendimento em tudo. E é pela oração que o Senhor nos concede esse entendimento sobre o qual precisamos. Se não me falha a memória, é o Salmo 119, verso 18, onde o salmista vai dizer assim: dá-me entendimento para eu guardar a tua palavra e observá-la de todo o coração. Então você percebe que seja no Antigo, seja no Novo Testamento, nós devemos orar a Deus em busca de conhecimento, em busca de entendimento. Lembre-se que a Bíblia é o único livro que quando lemos, o próprio autor está presente conosco. Então, vamos usar desse privilégio e pedir entendimento ao Espírito Santo de Deus quando estudarmos a Bíblia para pregar. Deu para entender? Para eu saber que você entendeu esse primeiro ponto aqui, vai aqui nos comentários e escreve assim, participa comigo dessa aula. Escreve assim: eu preciso orar para entender. Escreve isso, aí eu vou saber que você entendeu esse primeiro ponto. Eu preciso orar para entender. Mas a nossa aula não acabou, continua aqui comigo. Em segundo lugar, para você que deseja entender a Bíblia para pregar, preste atenção nessa segunda orientação. Faça comparação entre versões bíblicas. Isso daqui também é básico, mas infelizmente muitos erram neste
neste ponto simples, que poderia facilitar o entendimento da palavra de Deus. Eu mesmo, quando comecei o meu ministério, eu não tinha ideia de o quanto isso é abençoador e facilita a nossa compreensão da palavra de Deus. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu não sei qual é a Bíblia que você usa para estudar a palavra de Deus. Não sei, tá? Eu, por exemplo, vou dar o meu caso aqui, o meu testemunho. Eu sempre usei a Almeida Revista e Corrigida. Se você tem uma Almeida Revista e Corrigida aí na sua casa, você sabe que ela traz uma linguagem mais antiga, usa termos mais desatualizados, como, por exemplo, ao invés de traduzir uma palavra por amor, traduz por caridade. Ou ao invés de traduzir uma palavra por decreto, traduz por beneplácito. Sabe essas palavras difíceis, esses termos difíceis? Então, é característico da Almeida Revista e Corrigida, mas eu gosto muito de estudar nela. O que eu aprendi no decorrer do meu ministério? Quando eu estou diante de um texto que eu não estou entendendo, sobretudo na Almeida Revista e Corrigida, eu pego uma outra versão bíblica, e eu gosto de comparar com a NVI, a nova versão internacional, e olhar o mesmo texto nela. Aí sabe o que vai acontecer? A NVI traz de forma mais clara aquele versículo e me mostra qual é o seu real significado, então eu entendo a mensagem do texto. Você quer ver isso na prática? Vou te contar um exemplo aqui. Certa vez, eu estava lendo Efésios capítulo 4, lendo o capítulo 4 de Efésios. Quando eu cheguei ali na altura do versículo 8 e 9, minha mente travou, bugou, paralisou, porque eu não entendi o raciocínio de Paulo. Eu estava lendo na Almeida Revista e Corrigida. Vou colocar aí na sua tela para você ver como esse texto está traduzido na Almeida Revista e Corrigida. Preste atenção. Efésios 4, versículo 8 e 9 diz: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também, antes, tinha descido às partes mais baixas da terra. Você percebe como é um texto cuja construção dele está um pouco difícil de se compreender? É uma pergunta que parece uma afirmação e você não entende aonde Paulo quer chegar. Aí o que eu fiz? Eu fui para a NVI e vi como este mesmo versículo, esse mesmo texto, versículo 8 e 9, estava construído na NVI. E aí facilitou muito mais a minha compreensão. Mostrou realmente o que Paulo queria dizer. E eu vou colocar aí na sua tela na versão NVI, para você ver a importância de se fazer comparações bíblicas para interpretar a palavra de Deus corretamente. Preste atenção, está aí na sua tela. Efésios capítulo 4, versículo 8 e 9, agora na NVI. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu? Senão que também havia descido às profundezas da terra. Você percebe como ficou muito mais claro a construção e a tradução na NVI? É isso que eu estou ensinando para você. Talvez se eu ficasse apenas na Almeida Revista e Corrigida, eu nunca entenderia o significado do que Paulo quer dizer a respeito da encarnação de Cristo, da ascensão de Cristo. Mas quando eu comparei com a NVI, então eu passei a entender. E pode ser que a sua dificuldade em entender a palavra de Deus para pregar esteja justamente na falta de uma comparação com outras versões. Então faça isso a partir de hoje e pode esperar, você vai entender muitos textos bíblicos para poder pregar. Agora eu quero que você me conta qual é a versão bíblica que você tem aí na sua casa e que você usa para pregar. Qual é? Almeida Revista e Corrigida, Almeida Corrigida Fiel, Nova Versão Internacional, Nova Versão Transformadora. Qual é a versão da sua Bíblia? Escreve aqui para mim nos comentários, me conta, porque eu quero conhecer qual versão bíblica você está usando, tá? Não esqueça, faça comparações, isso vai te ajudar muito. Ó, continua comigo aqui, nós vamos para a terceira orientação, e essa orientação aqui até hoje tem me abençoado. Inclusive hoje, eu estudando a Bíblia hoje, essa orientação me esclareceu a respeito de textos que eu não entendia da palavra de Deus. Quer saber qual é? Mas antes, já deixou seu gostei nesse vídeo? Já se inscreveu aqui no canal? Se inscreva então para sempre ser abençoado por mais conteúdos como este. Vamos lá, terceira orientação, terceira dica poderosa para entender a palavra de Deus para pregar é a seguinte: faça uso de ferramentas
de estudo. Meu Deus, só Deus sabe o quanto que eu sou devedor a ferramentas de estudo. Você, como um pregador da palavra de Deus, você, como um pregador iniciante, como alguém que sonha em pregar a palavra de Deus pela primeira vez, você precisa investir em ferramentas de compreensão da Bíblia. Pastor Thales, seja mais claro. O que você quer dizer com ferramentas de estudo? Dicionários bíblicos. Você tem dicionário bíblico aí na sua casa para você estudar sobre uma localidade, sobre o significado de um nome, de uma palavra? Dicionários bíblicos. Outra coisa, livros em geral. Você ser um leitor, comprar livros, pelo menos um por mês, para você ler e se inteirar sobre a palavra de Deus, livros que tratam sobre a palavra, que te dão entendimento sobre a Bíblia. Você fará um investimento excelente se investir em livros assim. E uma ferramenta em especial que eu quero comentar com você aqui, que tem me abençoado até hoje, são comentários bíblicos. Vou te dar o meu exemplo, tá? Eu estava esses tempos atrás com um desejo muito grande de entender o livro de Zacarias. O livro de Zacarias, tá? Que é um dos últimos livros ali do Antigo Testamento. É um livro que é considerado por muitos estudiosos como um dos mais difíceis de compreender, e eu falei assim, não, eu vou entender esse livro aí. E como que eu fiz para entender? Eu fui para os comentários bíblicos. É isso mesmo. Li um primeiro comentário sobre Zacarias e minha mente já se expandiu, já comecei a entender as visões de Zacarias, as profecias dele, o contexto no qual ele profetizou, e agora eu estou lendo o segundo comentário bíblico sobre Zacarias, o comentário do Warren Wiersbe, comentário expositivo, muito bom, recomendo, tá? E está me esclarecendo demais. Eu estou tendo uma compreensão sobre o livro de Zacarias que, se eu apenas lesse sozinho ali a palavra de Deus, sem uso de ferramenta, talvez eu demorasse muito mais para compreender. Então veja bem, olha como até hoje, depois de muitos anos de caminhada ministerial, eu ainda sou abençoado por essa dica poderosa que eu estou passando para você. Eu uso comentários bíblicos quando eu quero entender um livro específico da Bíblia, um texto para pregar, e você fará bem se você fizer o mesmo, tá? Então, faça uso de ferramentas de estudo. Elas facilitarão seu entendimento e te ajudarão a entender a Bíblia para pregar. Se você leva a sério o seu ministério, a sua chamada, se você realmente quer entender a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, eu quero te fazer um convite para conhecer um curso que eu desenvolvi chamado Entenda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Dentro deste curso, pasme, tá? Você vai estudar a Bíblia Sagrada comigo de forma didática, ilustrada, sem linguagem difícil, capítulo por capítulo da Bíblia, praticamente versículo por versículo, começando em Gênesis capítulo 1, e nós vamos caminhar até Apocalipse. Atualmente, na data da gravação desse vídeo, eu e os alunos, as centenas de alunos que estão neste curso, nós estamos no segundo livro das Crônicas. Olha só o tanto que a gente já caminhou, de Gênesis capítulo 1 até segundo Crônicas. E todas essas aulas estão lá disponíveis para você que se inscrever hoje, tá? Para você estudar e nos alcançar e continuar estudando conosco até chegarmos em Apocalipse. Você já pensou você ter conhecimento e domínio da palavra de Deus desde Gênesis até Apocalipse? Para você conhecer este curso por dentro e entender como que ele funciona, eu vou te levar agora para dentro deste curso para que você possa conhecer um pouco dele com mais detalhes. Então vamos lá, já estou aqui na área de membros, que você terá acesso assim que se inscrever no meu curso Entenda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, tá? Aqui tem uma aula de boas-vindas, dando as boas-vindas a você, aluno. Aqui tem o progresso do seu estudo, tá? Nós estamos atualmente com 124 aulas completas de Gênesis capítulo 1. De Gênesis capítulo 1 até o segundo livro das Crônicas. Até este momento, até esta data, nós estamos em segundo Crônicas. Nós temos aqui 4 aulas de segundo Crônicas, ok? E todas essas aulas aqui, se você se inscrever hoje, estarão à sua disposição para que você possa estudar e nos alcançar aqui, claro, né? Pastor Thales, como que funcionam as aulas? Quantas aulas são liberadas? Em quais dias? É liberada uma aula por semana, onde eu abarco de 3 a 5 capítulos, podendo ser até maior o número dos capítulos, tá? Uma aula por semana. Mas só uma aula, Pastor Thales? Só uma aula. Por quê?
porque eu quero dar a oportunidade para você de se aprofundar e fazer pesquisas posteriores. Por exemplo, vou te mostrar uma aula aqui para você conhecer como que funciona, tá? Vamos pegar uma aula de Gênesis, vamos pegar a primeira aula aqui. Aula 1, Gênesis 1 a 3. Olha só o nível das aulas. A paz do Senhor, meus irmãos. Vou tirar o som aqui. E já que eu coloco de novo. Ó. Trata do início das alianças de Deus com o homem, o início do pecado, que nós vamos ver aqui ainda nessa... Tô botando um pouco do som da aula para que você possa ouvir como que funciona, tá? Então, nada mais adequado, não tem princípio nem fim. E nós aprendemos também sobre o poder de Satanás, quando ele foi expulso do céu depois da sua rebelião. Usam textos como Lucas 10:18, que Jesus afirma sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam nossos pés. E isso vai chegar o dia ainda, quando o diabo for julgado e lançado. Muito interessante, não é verdade? É apenas a primeira aula. Vou te mostrar uma outra aula de Gênesis aqui que particularmente eu gosto muito, ó. A aula sobre a vida de Abraão. Aula 5, Gênesis 12 a 25. Olha aqui quantos capítulos nós abarcamos, ó. 12 a 25. Mais de 12 capítulos. Ó, se você olhar o tempo aqui, 2 horas e 25 de aula. Só essa aula aqui tem 2 horas e 25. E aí? Tem profundidade nesse curso ou não tem? Vou colocar o som aqui para que você possa ouvir um pouco da aula. Essa aula é em partes. Não, eu é que vou engrandecer o seu nome. De fato, engrandeceu. Hoje, Abraão é um ícone nas 3 maiores religiões do mundo. Cristianismo, pois nós nos consideramos descendência espiritual de Abraão. No judaísmo, fome. O que eu faço? Para onde eu vou? Como o Senhor há de... E olha que interessante. Foi Ló se separar. A palavra Salém, de Jerusalém, significa paz. O sumo sacerdote verdadeiro do Deus Altíssimo. Aquele que nos abençoa verdadeiramente. Para o necessitado, a indiferença, a falta de empatia, de compaixão por aqueles que pereciam. Pelos... O que é que você tem, Agar? Não tenha medo. De forma, Rebeca representa a igreja, bem como Eliezer. Muito interessante. Essa é a aula sobre a vida de Abraão e abarca também um pouco da história de Isaac. Só te mostrei trechinho de 2 aulas aqui, tá? Ó, o livro de Gênesis completo, ó. Aula 1, Gênesis 1 a 3, até 41 a 50, tá vendo? Depois tem aula de Êxodo. Muito interessante. E vai aqui até 2 Crônicas, onde estamos atualmente. Pastor Thales, eu tenho uma dúvida. Quanto custa para eu estudar com você neste curso? Você está preparado para ouvir quanto custa? O valor é de apenas R$ 29,90 por mês. É isso mesmo. É um curso por assinatura, tá? Igual você paga a sua Netflix, igual você paga uma internet, você não paga por mês? Quando você não quer mais, você cancela a sua assinatura? Então, este é um curso por assinatura. Você vai pagar R$ 29,90 por mês. Pode ser no cartão de crédito, aí o desconto vai ser automático, mensalmente, ou pode ser por Pix. Aí todo mês, numa determinada data, vai chegar o e-mail para você com o código Pix, para que você possa fazer o pagamento, tá? Não pagou, automaticamente a plataforma, não é o Pastor Thales, tá? A Hotmart, que faz a gestão do meu curso, ela bloqueia o seu acesso se não houver o pagamento. Pastor Thales, e se eu começar a estudar e não querer mais? Não tem problema, é só você me mandar uma mensagem e você cancela a sua assinatura. Eu vou lá e cancelo sem nenhuma burocracia e você não tem mais cobrança nenhuma, tá? Olha que bacana, uma informação que falta eu te dar aqui. Embaixo de cada aula
tem isso aqui, ó. Você tem dúvidas ou precisa de algum suporte? Entre em contato com o professor Thales e aqui tem o meu WhatsApp, exclusivo para alunos do curso Entenda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Pastor Thales, fiquei com uma dúvida aqui sobre a vida de Abraão. É só me chamar aqui, tá bom? Que eu respondo a sua dúvida. E no final de cada aula, sempre que você terminar, tem exercícios para você reforçar o seu conhecimento. Então, além de poder tirar dúvida comigo, ainda tem exercícios para você fazer ao fim de cada aula, tá? E assim são com todas as aulas. Bom, agora cabe a você. Quer estudar comigo? Quer aprofundar seu conhecimento bíblico, capítulo por capítulo, versículo por versículo da Palavra de Deus? Vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? E também no primeiro comentário fixado para você estudar comigo. Pode ficar tranquilo, pagamento 100% seguro, tá? Você pode colocar os dados do seu cartão, fazer o seu Pix sem medo algum, ok? E estudar comigo até quando você quiser, tá joia? E quando você quiser cancelar, é só me mandar uma mensagem que eu cancelo a sua assinatura. Mas eu tenho certeza que você vai comigo, ó, até Apocalipse. Estamos aqui em 2 Crônicas e você vai avançar e chegaremos juntos até Apocalipse. Pastor Thales, o senhor não falou a previsão do curso, aproximadamente 2 anos e meio a 3 anos. Meu Deus! É, porque nós vamos estudar a Bíblia inteira, capítulo por capítulo. Ok? Para você vai ser mais rápido porque já tem mais de 120 aulas aqui para você, né? Para você estudar. Então, aproximadamente 2 anos de curso. Tá bom? Espero você, então, aqui dentro da plataforma para a gente estudar junto a Palavra de Deus. Corre aqui no link da descrição e já faz a sua matrícula agora mesmo. Muito bom, não é verdade? Então se inscreva agora mesmo, apenas R$ 29,90 por mês, um curso por assinatura e você pode cancelar quando você quiser, sem burocracia e sem dor de cabeça, tá? Vai aqui no link que está na descrição, você já vai para a página de pagamento e ali você efetua o pagamento da sua inscrição. Vem, chegou a hora de você entender a Bíblia profundamente de Gênesis a Apocalipse. Estou te esperando, tá? E para você que chegou até aqui, até o final desse vídeo, tô deixando para você este vídeo aqui, ó, de interpretação bíblica para que você possa continuar aprendendo.